pessoal, tudo bem com vocês? Então, o objetivo dessa aula aqui é mostrar para vocês a utilização do Simulink para fazer simulação de circuitos, tá? Então, voltei aqui, fechei o Simulink. Então, a gente digita Simulink aqui no MATLAB Online, aperta Enter e vem aqui em Create Model, tá vendo? Ó? Então, vamos criar um projeto em branco. Fazendo isso, ele vai abrir essa tela aqui, ó, que a gente pode maximizar. E ele vai trazer aqui para mim, deixa eu mostrar aqui para vocês antes, ó. Eu quero deixar essa aba aqui fixa, então eu clico ali e aperto na âncora aqui e deixei a minha aba fixa. Porque eu quero trazer esse daqui, o Library Browser, para vocês, tá vendo? Então, com o Library Browser, a gente vai usar a toolbox chamada SimEscape. Então, veja que tem várias toolboxes. Se você não tiver essa toolbox instalada, providencie a instalação. Então, clique lá em SimEscape. Ele demora um pouquinho para carregar, é normal. Tá carregando aqui. Vou esperar um pouquinho. Beleza. Vai lá em Foundation Library. Clica. Vem aqui em Electrical e você tem diversas abas aqui, ó. Electrical Elements, Sensors e Sources, né? Então, a gente vai começar aqui trabalhando com os nossos elementos elétricos. Então, vou abrir ele aqui. Mas antes eu vou mostrar para vocês qual exercício a gente vai resolver, né? Então, é aquele do laboratório. Considerando ômega igual a 200 radiano. Utilize o Simulink e determine essa queda de tensão aqui sobre o capacitor e indutor, tá? Então, a gente vai simular exatamente esse circuito aqui do laboratório. Então, voltando aqui, a gente vai colocar os elementos. No caso aqui, um capacitor, ó. Vou jogar ele aqui para a tela. Se eu apertar Ctrl R, ele vai rotacionar, tá vendo? Ó, Ctrl R ele rotaciona, então eu quero ele nessa posição. Vou colocar aqui também uma referência, né? Todo circuito tem que ter uma referência. Pronto. Dando zoom aqui com o botão do meio do mouse, tá? Venho aqui no indutor, arrasto aqui para a tela, já rotacionei ele com Ctrl R. Vou trazer a referência aqui mais para baixo e já vou colocar um resistor aqui. Pronto. Então, ligo aqui os pontos. Vou diminuir aqui um pouquinho. Pronto, então essa parte aqui do meu circuito está feita. O que mais que eu preciso colocar aqui? Preciso colocar a minha fonte. Então, venho aqui em Electrical Source, para eu pegar a minha fonte. E essa fonte é um tipo fonte AC Voltage Source. Então, eu trago ela aí e pronto, já está feito aqui a montagem do circuito, tá? Só vou dar uma ajustada aqui para ele ficar um pouquinho mais bonitinho. Mas antes vou colocar aqui a configuração da tensão, né? Ele tem uma tensão de amplitude 5. Deixa eu ajustar aqui a tela para ficar tudo do lado uma da outra. Espera aí. Daí fica fácil aqui a gente editar e vocês observarem o exercício. Pronto. Então tá lá. Coloco aqui 5 volts. E aqui, ó, como é 200 radiano por segundo, eu sei que ômega é igual a 2πf. Então, eu já posso colocar essa fórmula diretamente aqui, já que eu sei que é cosseno de ômega t. Então, vai ficar 200 dividido por 2π. Então, vou colocar aqui a fórmula, 2π. Não, peraí. Desculpa, é 200 dividido por 2π. Então, coloco ali 200 dividido por 2π. Tem que colocar entre parênteses, né? Porque senão ele faz 200 dividido por 20 vezes π. Daí dá erro. Então, vou colocar entre parênteses aqui, ó. Perfeito. Então, ficou 200 dividido por 2π. Tá dando uma frequência de 31,83 Hz, mais ou menos, né? Então, tá feita a configuração aí da minha fonte de tensão senoidal. Agora, eu vou configurar todos os outros elementos que eu tenho ali. Então, tem um resistor de 2 ohms, mostrando ali para vocês, ó, tá vendo? Então, vou configurar aqui nele, ó, 2 ohms. Pronto. Vou lá no meu capacitor de 5 milifarad. Eu posso colocar 5 exponencial menos 3, ou ainda 5, venho aqui e é dito para milifarad, tanto faz, tá bom? E o meu indutor, que tem 20 mH. Então, vou fazer do mesmo padrão aqui, ó, 20 mH, só para manter um padrão, tá bom?
coloque do jeito que você achar mais fácil. Pronto, está tudo certo. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui no circuito, deixar ele um pouquinho mais condensado aqui, ó. Ficar um layout mais agradável aqui na tela. Pronto. Feito isso, agora eu preciso medir, né, o que eu tô querendo. Então eu vou medir a tensão aqui em cima do capacitor indutor, puxando uma electrical sensors. Então puxei um voltage source, tá? Trouxe ele aqui. E também eu preciso medir a corrente nesse circuito. Então, só para vocês saberem ali, ó, na fonte de... Então, voltando aqui, né, eu tenho que exibir a corrente do circuito. Para exibir a corrente do circuito, eu vou medi-la utilizando uma ponteira de corrente. Então, eu vou trazer a ponteira mais para cá. E a corrente tem que passar, o sensor de corrente, a corrente tem que passar por dentro do sensor, né? Porque é uma ligação em série para eu medir corrente. Então, coloco aqui. Pronto. Agora, para verificar, para ver esses resultados, eu tenho que colocar algumas coisas aqui no meu circuito. Então, eu venho aqui em Utilities, tá vendo? Aqui embaixo. E a gente vai colocar, primeiro de tudo, aqui um Solver Configuration. Então, clico aqui no Solver Configuration, arrasto ele para cá. Aqui, e jogo ele aqui conectado no Terra. Então, ele já vai resolver esse sistema aqui pra gente, tá? Uma outra coisa que a gente precisa colocar aqui, ó, é o conversor PS... Cadê? Aqui, ó, PS to Simulink Converter. Por quê? Porque tudo isso aqui ele tá na aba Power System. Então, eu tenho que converter para o formato Simulink, para que eu possa colocar aqui elementos de Simulink para ver o resultado do sinal. Então, vou colocar esse conversor aqui na corrente, aqui na tensão. E agora eu vou lá em cima e procurar um scope, tá? O scope ele pode encontrar em alguns lugares, mas a gente vai usar ele aqui direto, ó, ele tá aqui no Sinks, o padrão dele tá aqui, tá? Então no Sinks eu vou trazer um scope. Pronto. Quem que eu quero medir primeiro? Eu quero medir primeiro a tensão. Então eu jogo aqui no scope e depois eu jogo a corrente. Então automaticamente ele vai criar duas entradas aqui no meu scope, tá bom? Uma vez criado o meu circuito, eu vou salvá-lo aqui. Salvar aqui como simulação underline 01. Pronto. E agora eu venho aqui, como eu estou trabalhando com 31 Hz aproximadamente, então eu vou colocar aqui na minha base de tempo mais ou menos 0.1 segundos, ou seja, estou simulando 100 milissegundos, tá? E aperto aqui em Run. Feito isso, eu venho aqui no Scope, eu vou abrir o meu Scope, e ele está me dando esse gráfico aqui. 0,1 aqui, na verdade, foi um tempo muito baixo. Eu vou colocar aqui 0,5, vou colocar 500 milissegundos. Pronto, venho aqui no Scope novamente. Se ele não abrir o Scope, você vem aqui do lado, ó, nesse botãozinho aqui, e ele vai estar aqui o Scope, tá bom? Então, pronto, aqui já melhorou o tempo de visualização do gráfico. Como eu comentei na aula passada, esse começo aqui do gráfico é o nosso transitório. Eu não estou interessada no transitório. Nossa análise é só em regime permanente. Então, venho aqui, ó, vou colocar que eu quero dar um zoom no gráfico, no eixo X, ó, pegando daqui. Ó, ele pegou aqui um trecho aqui para mim. Então, esse daqui é meu resultado, onde o primeiro sinal aqui, ó, é o de tensão e o segundo aqui é o de corrente. Então, nesse caso, a gente tá vendo certinho a questão das defasagens, né, de tensão e corrente desse circuito. Tá bom? Então, provavelmente está batendo aí com o resultado teórico de vocês. Tá joia? Então, é assim que a gente faz a simulação utilizando o Simulink. Agora eu vou fazer a simulação do circuito de carga e descarga do capacitor. Então, venho aqui, ó, New Blank Model. Vou criar um novo modelo aqui, já vou ampliar ele aqui. Se quiser fechar esse daqui também, a gente pode fechar, mas deixar aqui esse modelinho novo, tá?
E vou salvar esse modelo novo aqui com o nome de simulação 2. Ou vou colocar carga, descarga RC. Tá. Pronto, então agora eu vou simular aquele outro circuito da aula, que é esse daqui, tá? Então, vou modelar o circuito aqui, utilizando o Library Browser. Então, pesquisem aqui os elementos, eu já vou trazer ele montado aqui para vocês, tá bom? Então, trouxe aqui o circuitinho. Vou pegar aqui as informações, tem mais um resistor, um capacitor. Tá, então venho aqui. Então, pessoal, já fiz a montagem do circuito aqui, tá? Então, é o circuito carga e descarga RC, estou medindo a tensão aqui no circuito. Vou colocar uma chave aqui que eu havia esquecido, então vou procurar ela aqui, daí eu mostro para vocês onde que ela está. Então, pessoal, eu coloquei uma chave que vai fazer o papel da carga e outra chave para fazer a descarga do meu circuito, tá? Então, eu coloquei aqui 5, mas eu vou aumentar o tempo aqui. Na verdade, só lembrando vocês, né, que a constante de tempo de um circuito RC é R vezes C. Então, olhando aqui o nosso circuito, deixa eu abrir ele aqui. Aqui, ó, R vezes C. Então, vou colocar minha calculadora aqui na tela, só para a gente fazer essa conta juntos aqui. Então, quem que é meu R? O R é meu 500 mil. 1, 2, 3, vezes 4,7. Cadê? Exponencial. Opa. 4,7 exponencial 6. Cadê o negativo? Igual. Então, tem que minha constante de tempo vale 2,35. E eu sei que a carga de um capacitor ela é completa mais ou menos uns 5 vezes esse valor, né? Então, a carga vai acontecer em 11,75 segundos. Eu posso considerá-lo como uma carga completa, tá? Então, o que que eu faço aqui agora? Eu configurei para 15 segundos. Esqueci de editar aqui. Então, vim aqui, ó, configurei para 15 segundos. E o que é essa configuração que eu fiz aqui? Opa. 15 segundos. Eu peguei e coloquei uma função aqui que é o step, né? Uma função degrau. Essa função degrau, ela tá aqui no nosso Library Browser. Vou trazer ele aqui. Isso. Ela tá aqui em Sources. Cadê? Step Function. Step. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Função degrau. Então, eu trago ela aqui e configuro ela da forma que eu achar melhor. Então, ó, o tempo de on, o tempo de off. E o valor final continua 0, né? Então, o que eu fiz aqui? Então, resumidamente, eu coloquei que... Opa! O meu valor vai iniciar em 1 e em 0, em 15 segundos, ele vai dar um step para 0, tá? Então, ou seja, ele começa ligado aqui, ó, e depois de 15 segundos ele vai inverter para desligado. E daí, esse step aqui eu fiz o contrário. Ele inicia em 0, depois o valor final dele é 1 em 15 segundos. Então, eu estou chaveando ali em 15 segundos, tá? Aumentei aqui meu tempo de simulação para 30 segundos, né? 15 na carga, 15 na descarga. E agora eu vou apertar o simular aqui, ó, Run Simulation. Pronto, então já fez aqui meu scope. Vou abrir ele aqui, ó. Scope, tá lá. Então, meu gráfico de carga e descarga certinho. Então, ele vem, carregou até 10 volts, que é o que eu espero mesmo, né? Tenho 10 volts aqui. Então, aqui ele já tá com a carga praticamente completa, depois ele faz essa descarga, tá? Posso colocar aqui, ao invés de um step, colocar uma função pulso aqui, que ela vai ficar pulsando a cada 15 segundos e ficar nessa carga-descarga. Vou fazer esse teste, vamos ver o que acontece e vou colocar um tempo de simulação um pouquinho maior. Então, pessoal, dessa vez, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei um gerador de pulso, tá? E esse gerador de pulso, eu configurei ele da seguinte forma. Eu vim aqui, ó, e falei que esse daqui vai gerar um pulso. Aqui. De amplitude 1
de 30 segundos, né, o período dele. Então, ó, 50% ele está em on, 50% ele está em off. E aqui eu fiz a mesma coisa. Só que a diferença é que eu coloquei um delay nesse cara aqui de 15 segundos. Então, o que está acontecendo? Vou até mostrar o sinal aqui, depois que a gente simula. Então, enquanto esse está 1, esse aqui está 0. Quando esse vai para 1, esse aqui está 0 e assim sucessivamente. Então, eu fiz uma chave ali, on-off, que fica intercalando em tempos iguais. Então, a hora que a gente simula esse circuito aqui, eu botei 60 segundos, né, para ter um pouquinho mais de forma de onda. Então, eu vou ter aqui a minha saída, ó. Então, carga, descarga, e assim sucessivamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que com essa videoaula seja possível agora de vocês realizarem todos os laboratórios que a gente propôs aí, tá bom? Bons estudos e até a próxima.